Vamos fazer aqui um teste de mesa. Tá? Bom, então aqui nós temos as linhas e a matriz, né, que é uma variável, onde nós temos coluna e nós temos linhas. Ok? Eu fiz uma mudança aqui no código para ficar da seguinte forma. Digite o valor da linha 0 e coluna 0. Tá? Que no código está como? No código eu tenho duas estruturas de repetição, onde a primeira nós controlamos a linha e a segunda nós controlamos a coluna. Lembrando que um está dentro do outro, ok? Então nós temos aí duas estruturas de repetição, uma dentro da outra, tá? Isso, uma dentro da outra, ok? Bom, então, como é que vai funcionar isso aqui? Nós vamos ter aqui algumas variáveis, tá? Eu vou chamar aqui, vamos ver como que vocês estão enxergando bem. Então, uma eu vou chamar de linha, aliás, vou colocar aqui do lado, tá? Vou diminuir isso aqui. Linha e coluna. A linha eu começo com 0, ok? Então, quando eu entro aqui, a linha começa com 0, logo em seguida, a coluna começa com 0. Aí ele vai aparecer a seguinte pergunta, tá? Digite o valor da linha 0 e coluna 0, ok? Então tá aqui o comando, olha, digite o valor da linha, aí eu concateno, tá? Coloco aqui o sinal, linha, coloco o sinal, e coluna, coloco o sinal, variável coluna, tá? Coloco o sinal, 2 pontos, espaço. Então nós estamos neste momento. Quando eu digitar, o que vai acontecer? Vou digitar aqui, ó, 12, tá? Dei o Enter. O que o sistema fez? Ele foi lá e colocou na variável matriz, na linha com o valor da variável, coluna com o valor da variável coluna. Ele coloca o valor que foi digitado. Então, logo, se eu digitei 13, né? Digitei 12, então ele vai colocar na matriz, na linha 0 e na coluna 0. Então, ele coloca o valor. Aí, o que acontece? Nós não estamos dentro do for agora da coluna. Então, coluna recebe mais 1, tá? Então, a coluna agora recebe mais 1. E ele vai fazer a outra pergunta. Digite o valor da linha e da coluna. Olha aqui como mostra agora. Digite o valor da linha 0 e coluna 1. Ok? Aí nós vamos digitar 15. Digitei. O que ele fez? Ele foi lá e armazenou na matriz linha 0 e coluna 1. O valor 15. Voltamos para o código. Aí o que acontece? Estamos aqui em cima, tá? Nessa parte aqui. O for, coluna recebe mais 1. Agora a coluna vale 2. Tá? Aí ele vai aparecer a mensagem de novo. Digite o valor da linha 0, coluna 2. Vou digitar aqui 25. Dei o Enter. Aí ele foi lá e armazenou 25 na linha 0 e coluna 2, tá? Linha 0, coluna 2. 25. Aí o que esse for aqui vai fazer? Ele vai receber coluna mais mais. Né? Então primeiro ele incrementa, coluna agora recebe 3. Só que antes de tudo ele faz uma pergunta. Ele faz, coluna é menor do que 3? Não, coluna é 3. Então ele encerra esse for. E quando ele bate aqui no fecha do for, ele vai lá e incrementa a linha. Então a linha agora recebe 1 e ele entra dentro do for. Quando ele entra dentro do for de novo, o que tem? Coluna recebe 0. Então coluna recebe 0. Aí ele vai exibir a mensagem. Digite o valor da linha 1 e coluna 0. Olha, linha 1, coluna 0. Aí eu vou digitar linha 1, coluna 0. Agora eu vou digitar 400. Digitei aqui, ó, 400.
A coluna recebe mais 1, eu vou lá e digito de novo. Qual que é o valor? 500. Linha 1, coluna 1, 500. Coloco o valor na matriz, 500. Coluna recebe 2, tá? Coluna é menor do que 3? Sim, é 2. Digite o valor, 300. Fala 300. 300. Aí o que acontece? Coluna recebe mais 1, 3. Coluna é menor do que 3? Não. Linha recebe mais 1, coluna recebe 0 e vai a pergunta. Digite o valor da linha 2 e coluna 0. Linha 2, coluna 0, tá? Vamos lá, 100. 100, vou digitar 200 e vou digitar 300 de novo, tá? Então aqui, 200, 300. Então a coluna passou pelo 1 e pelo 2 e recebeu 3, tá? Estou abreviando aí. Quando ele recebe o 3, aí o que acontece? É menor do que 3? Não. Linha recebe 3, coluna recebe 0 e vai continuando as perguntas, tá? 50, 150, 250, tá? Mesma coisa. Chegou no 3, parou. Linha recebeu 4, coluna recebeu 0. E aí, vou digitar aqui, tá? Para acompanhar. Então, 50, 150, 250. Agora nós estamos na linha 4 e coluna 0. Então agora eu vou digitar 20, 40 e 60. Aqui ele passou 1, 2, 3, zerou, tá? 3 é menor? Não. O linha recebe 5. Quando o linha for receber 5, eu vou digitar aqui para ficar igual, tá? 20, 40, 60. Quando o linha for receber 5, o que ele vai fazer? Linha é menor do que 5? Não. Aí ele encerra e ele vai para o outro for. Beleza? Digitei. Ele foi para o outro for. Quando ele vai para o outro for, esse outro for não tem nenhuma parada. Então o que acontece? O i começa com 0, enquanto for menor que 5 e mais. O j começa com 0, enquanto for menor que 3, j mais. Aí ele vai imprimir o valor da linha na posição i, da coluna na posição j, e ele exibe o valor, matriz ij. E vai dar esse resultado. Ele entra na linha, percorre todas as colunas, desce a linha, percorre todas as colunas, desce outra linha, percorre todas as colunas. Observem que ele imprime 12, 15, 25. Observe como que está a coluna, tá? Digitei errado aqui, tá? Era 12, né? Observem que lá em cima, lá, eu digitei 12, tá? 12, 15, 25. Então ele começou 12, 15, 25. Depois 400, 500, 300. 100, 200, 300. 50, 150, 250. Tá? Então ele entra na linha e percorre todas as colunas. Beleza? Então esse aí é o teste de mesa passo a passo. Quando ele acaba o for do i, encerra o programa. Tranquilo?